Graça e paz, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estou com mais um vídeo. Hoje eu quero estar falando sobre o cristão e a moda. Essa moda que tem entrado dentro das igrejas. Eu quero estar lendo em Mateus, capítulo 18, versículos 6 ao 7. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e o atirasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é misto que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Amém, meus irmãos, glórias a Deus. Então hoje a gente está vendo, dentro da casa de Deus, muitos escândalos, mulheres sensuais andando de qualquer jeito, onde as pessoas não têm mais vergonha de pecar. E quem pronuncia este ai é um Deus, o grande eu sou. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Redentor, que tanto sofreu para salvar as almas, é o grande eu sou. Ele é o juiz supremo da humanidade. E o Senhor pronunciará a sentença eterna para todas as almas, ou inferno ou paraíso. Para você, mulher que segue a moda livre, reflete sobre o escândalo que dás a quem te olhar, sobre a tremenda responsabilidade de que te carregas. Podes iludir-te a ti mesmo dizendo que mal há em seguir esta moda. De resto, as outras mulheres fazem exatamente o mesmo. Então esta ilusão dessa vaidade de mulheres que andam seguindo modas mundanas dentro da casa do Senhor. Esta é uma realidade, porque muitos estão assim dormindo dentro da casa de Deus, porque nós não podemos enganar o Senhor, porque o Senhor ele é bom, mas também ele é justo. Aleluia, glórias a Deus. Deus ele é o legislador divino. Se alguém olhar para uma mulher com malícia, já pecou com ela no seu coração. Todos os olhares lançados sobre uma mulher com malícia, sobre um homem com malícia, quer em casa, quer fora, são pecados que se cometem. Então essa é a pergunta: para onde irá a tua alma quando um dia a morte te arrancar do mundo e compareceres diante do Senhor para ser julgada? Verás as culpas que os homens cometeram ao ver-te, com vestido indecente. Tu mesma ficarás horrorizada por causa das tuas vaidades, por causa das tuas lascívias, das tuas sensualidades, tuas vestes indecentes. Está escrito em 1 Sofonia, versículo 8, que diz que naquele grande dia o Senhor castigará todos aqueles que se vestem de vestes estranhas, isso é, pessoas que se vestem de vestes mundanas, que aceitaram Jesus e continuam seguindo a moda do mundo. Então você se apresentará diante do Senhor. Ai de ti, mulher, pelos teus escândalos. Ó mulher mundana que perdeste o pudor e te apresentas ao público sem te envergonhar. Que nas igrejas evangélicas nem todo mundo vive uma vida de santidade. Porém, há coisas nestes últimos dias tem se deflagrado de uma forma sem pudor, onde os crentes não têm mais vergonha de pecar e nem se arrependem do que estão fazendo, onde a sensualidade que o diga. A coisa mais rara que a gente vê hoje é ver um casal que se casou sem antes ter tido uma relação. Para o incrédulo isto é normal, porém para o povo de Deus isto não pode. Aleluia, glórias a Deus. Está comum entre o meio jovens cristãos se experimentarem e ficar por isto mesmo. E a gente está vendo essa corrupção, essa bagunça dentro da casa de Deus. As igrejas estão cheias de pessoas com hormônios à flor da pele, onde está o domínio próprio, citado em Gálatas 5, 16 e 25. Fico vendo que as pessoas não têm mais vontade de se arrepender dos pecados e virando uma coisa comum, pessoas evangélicas na porta da igreja. Isto é, o culto está acontecendo, ou então até mesmo perto de terminar, e já tem pessoas na parte externa, só nos namoricos, marcando encontros, moças se mostrando em sensualidade para os rapazes mexerem com elas, e por aí vai. Porque a igreja não é shopping, não é um lugar de encontros, pois a igreja é um lugar para cultuar em unidade com os outros a Deus, não para ficar em fletes ou poses sensuais. Em 1 Coríntios 6,18, há uma série de advertências ao pecado da prostituição. Diz: fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete
é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ora, se devemos fugir, é porque ela vem atrás e tal pecado gera maléficos ao templo onde Deus habita, que é o nosso corpo. Como o Senhor vai habitar em um lugar corrompido? Há pessoas que não prostituíram, mas ficam evidenciando em muitos a sensualidade. Ou seja, são pessoas que gostam de vistas, como das gostosas gospel da igreja. Faz tudo para atiçar os outros, chamar os olhares para seu corpo, se mostrando não como alguém belo, mas como uma meretriz, uma periguete dentro da igreja. Então, com relação a isto, deixo o texto de Judas 1,19, que fala que os mesmos não possuem o Espírito. Apocalipse 2,20, onde diz que os mesmos espíritos malignos que havia em Jezabel, que dominava os homens com a sensualidade, habita em quem é sensual, ou usa a mesma para atingir seus alvos. Então, a doutrina que prega o viver ao ar livre em completa nudez é uma das doutrinas mais subversivas da pós-modernidade, ou do mundo e da sociedade sem referenciais morais, onde a gente está vendo a nudez pelo mundo atual, essa moda sensual, onde o vestuário do crente deveria fazer parte do seu testemunho ao mundo, quanto a uma nova vida transformada e diferente da moda da sociedade secular onde está inserido. A santidade do crente deveria consistir não apenas em ser separado do mundo, mas principalmente em ser diferente do mundo. A gente vê em Mateus 5, 13 e 16 a maneira como o crente vive, o que ele come, bebe, veste, como ele trata a sua família. Isto revela em que caminho ele está seguindo. Se é o caminho da porta larga, que não tem muitas restrições, que tudo pode, não tem nada a ver, ou o caminho da porta estreita, que tem restrição, tem doutrina e que realmente caminha de acordo com a palavra de Deus. E hoje a gente está vendo que os culpados pelos males dessa moda moderna é a televisão mundana, que tem mostrado cada vez mais o corpo e menos as roupas das pessoas. Essa moda moderna que tem uma obsessão pela sensualidade e pelo erotismo pecaminoso e imoral. Sua metodologia consiste em se aproveitar desonestamente do imaginário humano, através de uma linguagem sugestiva que desperta fantasias e desejos eróticos. Esta sociedade, que por natureza secular, nunca foi um bom referencial para o crente, pois não teme a Deus e nem usa a sua palavra. A gente vê entre vários setores do sistema mundano, encontra-se a moda, que é a arte ou técnica, que confecciona o vestuário humano. Vamos ver alguns aspectos destes males. Satanás é o adversário que vem desnudando a humanidade através dos teatros, cinemas, televisões, vídeos, revistas, livros, praias, nudismo, vestuário mundano, que inclui a mini blusa, a mini saia, decotes profundos, roupa transparentes, roupa colada na pele, camiseta. Mas o salvo, ele se veste de maneira pura e santa. Em Êxodo 20, 26, Provérbios 7, 10, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Então o mundo, como um sistema que jaz no maligno, e por natureza um sistema que tende à impureza e imoralidade. Muitos pregam que o que importa é o coração. Alguns modernistas têm divulgado esse ensino diabólico. Como que se Deus não estivesse interessado nesta área da vida do crente e que ele pudesse se vestir como bem quisesse. Não é o que a Bíblia nos ensina. Em Levítico 16, 4 e 32, Sofonia 1:8, 1 Timóteo 2:9 e 10, Romanos 12:1 e 1 Tessalonicenses 5:23. Deus, ele não quer só o nosso coração, Deus se importa com o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito. Então isso está virando uma preocupação com o vestuário, isso está virando um legalismo. Hoje em dia alguns transformam a liberdade em Cristo em liberdade carnal. Em Gálatas 5:13 e Mateus 5:20, portanto a moda que desnuda a pessoa não é natural,
nem moral e nem boa, é fruto das carnalidades humanas. Em Tiago 3, 13 e 15. Então, entre outras coisas, o vestuário de uma pessoa revela o quanto ela teme a Deus e o quanto a palavra de Deus é realmente o seu referencial de conduta e vida. É lamentável que, para muitos ditos cristãos evangélicos, os estilistas de moda é que serve de referencial para o seu vestir. Notemos o que a Bíblia nos diz sobre essa nudez. Aleluia, glórias a Deus. Devemos observar ainda os ensinos de Salmo 29, 2 e 96 e 9, embora traduzidos como o esplendor do seu santuário ou esplendor da sua santidade, ou ainda como beleza da sua santidade. À luz do contexto geral da Bíblia, que devemos estar bem vestidos, ou seja, trajados com decência, quando nos apresentarmos diante do Senhor, para prestar-lhe culto e adoração. Aleluia, glórias a Deus. Não podemos estar na casa de Deus com vestimentas que não sejam a expressão da nossa busca de santidade e estarmos diante do Senhor em adoração. A gente vê em Hebreus 12, 14. Então o texto sagrado alerta até mesmo aqueles que não são servos de Deus e que não têm, por isso, uma experiência íntima com Ele, mas para tomarem cuidado com os seus trajes quando estiverem em uma situação que saibam que estarão diante de Deus. Então essa é a realidade, amados. É que Deus requer a decência de cada um de nós. Nós somos os sacerdotes consagrados por Ele e para Ele. Porque Deus requer a moralidade, a adoração e na ministração dos cultos, bem como durante os cultos. Fique todos na paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Lembre-se de fugir do mundanismo, das modas mundanas, da sensualidade, das imoralidades sexuais, porque Deus ele é santo, amém? Que Deus abençoe sua vida grandemente. Fique todos na paz do Senhor.